Hoje eu quero falar com você sobre quando tudo aperta e você tenta se dividir em 10. Isso acontece com você? Você que já é um profissional muito bem-sucedido, que já ganha bem, mas que está pensando em jogar tudo pela janela ou já não está dando conta mais, porque está sem propósito. Meu papo é com você sobre alta performance, ou melhor, como recuperar a sua alta performance, porque profissional de alta performance você já é, não é mesmo? E hoje eu quero falar sobre interrupções, encaixes e fadiga decisória. Fica comigo até o final do vídeo que você vai desvendar como melhorar a sua semana. Afinal de contas, nesta série Segundou, a intenção é te passar dica de como você recuperar aquilo que você sabe fazer, alta performance. Meu nome é Cláudia Crispi, eu sou mentora comportamental, mentora de alta performance e eu falo sim para você, profissional bem-sucedido, mas que está se sentindo fadigado, está se sentindo à beira de um ataque de nervos, ou melhor, está a um passo do burnout. Burnout é um assunto sério, é um assunto que precisa ser tratado e é um assunto que você precisa dar muita atenção. O burnout, ele nos leva para o buraco, literalmente. E quando estamos lá no fundo, a gente não vê muita saída. E eu já vi profissionais mudarem de carreira, venderem negócio, não se sentirem satisfeitos e terem sim sintomas físicos, tá? E o burnout, ele é sim muito sério e você precisa tratar dele com todo o cuidado do mundo. Afinal de contas, não é só você que adoece quando você está no burnout. Sua família adoece muito, seus amigos, porque você acaba se distanciando. E isso realmente é um problema muito, muito, muito sério. Vamos lá para o conteúdo de hoje? Deixa eu só ajustar aqui o meu notebook. Sim, eu tenho um notebook aqui de apoio e ele serve para eu não perder nenhum conteúdo para passar para você todas as informações sobre o assunto de hoje. E eu quero falar com você sobre algo que provavelmente está roubando a sua energia sem que você perceba. É o hábito de interromper tudo e encaixar tarefas no meio dos seus compromissos e viver num ritmo fragmentado. E a sua mente simplesmente não foi feita para sustentar. Se você sente que está acelerado, sempre atrasado, sempre cansado, sempre em falta, com uma sobrecarga emocional muito grande, esse vídeo é para você. Porque antes de falar sobre produtividade, antes de falar sobre resultado, antes de falar de metas, nós precisamos entender como seu cérebro funciona. Se você é do tipo de pessoa que fica encaixando um compromisso no outro, a cada minuto colocando coisas novas e deixando de fazer o que realmente importa, a sua mente pode estar entrando em colapso, sim, e isso te traz um sofrimento emocional. A verdade é que você não está esgotado porque você trabalha demais, você está esgotado porque você está trabalhando quebrado, fragmentado, picado, interrompido, e isso, gente, custa caro demais para o cérebro. Você é o tipo de pessoa que vive encaixando uma reunião entre outra, atende ligação no carro, resolve mensagem enquanto está comendo, resolve problema enquanto caminha de uma sala para outra, enquanto sai no corredor, faz decisões importantes no meio do caos, começa 10 coisas e não termina nem a metade. E depois você ainda se pergunta, por que você está cansado se eu nem fiz tanto hoje? Gente, isso é muito comum em profissionais de alta performance. Eu sei porque muitas vezes eu ajo assim. E eu vou te dizer que essa sua vontade de fazer cada vez mais e mais e mais é isso que pode estar te colocando para baixo, fazendo com que você perca a sua performance. E aí você cansa, não é pela quantidade de coisas que você faz, é por estar totalmente desfragmentado, por fazer as coisas picadinhos. E o que sua mente precisa justamente é processar para que você consiga fazer as coisas. É aqui que a gente começa a falar de um termo que a neurociência chama de fadiga decisória. É o apagamento da sua alta performance. É isso mesmo. Você está caindo numa armadilha. Você está caindo na armadilha que
que eu chamo de desgaste invisível da mente fragmentada. Chique, né? Não, não é. É sério, é muito sério. Cada vez que você muda o foco, o cérebro precisa fazer um processo inteiro de desligar um circuito, desligar um assunto e ligar outro. Cada troca leva, sim, energia mental. Cada interrupção drena a sua memória de trabalho. Cada encaixe abre mais uma aba emocional dentro da sua cabeça. E você trabalhar com tudo isso fragmentado, tudo isso despedaçado, é o que está te fazendo ser multitarefa. Ou melhor, você acha que está sendo multitarefa. Para poder dar conta de tudo, por ser rápido. A ciência ela é muito clara, gente. O cérebro ele não é multitarefa. Ele é monotarefa com muita ansiedade. Às vezes a gente acha que está perdendo tempo em estar fazendo uma alimentação bem feita, em estar dirigindo de um lugar para o outro. Mas esse tempo ele é muito importante para você fechar ciclos. O que você chama de produtividade, eu estou chamando aqui de sobrecarga crônica. Quando isso acontece o dia inteiro, o cérebro ele entra sim em colapso, tá? Você perde paciência, você perde foco, você perde clareza, você perde presença, perde energia. E o mais perigoso de tudo, você começa a tomar decisões ruins ou deixa de tomar decisões importantes, decisões estratégicas. Pensa comigo, um profissional de alta performance, ele tem toda uma estratégia por trás de coisas que precisam ser resolvidas, de decisões importantes que precisam ser tomadas. E se você não tem clareza, se você não tem foco, pelo seu cérebro estar fragmentado em microprocessos, a sua visão do todo ela é prejudicada. E aí você não toma decisões assertivas, você não toma decisões estratégicas. É isso que a gente chama de fadiga decisória, quando o cérebro perde a capacidade de priorizar, de raciocinar e de escolher com lucidez, porque está simplesmente tentando sobreviver no modo automático, sobreviver à quantidade de estímulos que você empurra para ele. E aqui existe uma coisa que dói muito para a gente admitir. Quanto mais cansado você está, mais você tenta acelerar. Quanto mais fragmentado você fica, mais você tenta encaixar. Quanto menos presença você tem, mais compromissos você aceita. É como se você conseguisse compensar inteligência com velocidade. Ó, fui falar velocidade, quis falar rápido, não deu certo. Velocidade. Só que isso, gente, não é alta performance. Isso é produtividade tóxica. É correr para não sentir, é fazer para não pensar, é sobreviver para não encarar o próprio caos. E é exatamente isso que te empurra para o burnout. Você pode sim estar a um passo de cair no abismo do burnout. Então vamos prestar atenção como essa armadilha de querer fazer mais e mais e mais está te consumindo. Essa história de você ficar encaixando compromissos a cada minutos que você tem, a cada intervalos, a cada blocos de tempo, isso sim está te levando a um estresse emocional absurdo. A mente humana, ela funciona bem quando está em ritmo, porém ela colapsa quando está em pedaços. Isso é estar fragmentado. Cada vez que você aceita uma tarefa rapidinho, que atende um pedido no meio do outro, que aceita uma reunião extra num único horário livre do dia, que responde mensagens enquanto cozinha, enquanto trabalha, enquanto dirige ou tenta descansar, você transforma sua mente em um campo de guerra interno. É isso mesmo, é tudo aqui, ó, mental. É um lugar onde tudo acontece ao mesmo tempo e é por isso que nada acontece por completo. E aqui está a verdadeira técnica. O cérebro, ele gasta mais energia mudando de uma tarefa para outra do que fazendo a tarefa em si. O cérebro, para ele focar realmente em um assunto, ele precisa de no mínimo 30 minutos. E como você está fazendo isso? Você está encaixando compromissos um no outro e está perdendo a sua habilidade de pensar com estratégia. Então você sente cansaço não é pelo dia cheio, mas pelo microprocessos que você não completa. E esses microprocessos, eles estão sendo impostos no seu cérebro numa velocidade absurda. Afinal de contas, você quer fazer tudo rápido, é ou não é?
Então aí vem a sensação de incompetência, esquecimento, irritabilidade, fadiga. Tudo isso não vem do seu trabalho, vem da fragmentação. E quando você vive fragmentado, você perde sim a sua maior habilidade como profissional de alta performance: decisão. Sem decisão clara, você oscila entre tarefas, entre demandas, entre reuniões, entre obrigações, entre culpas e entre dores. E a sua vida vira, assim, um mosaico de interrupções. Isso faz com que você tenha uma queda da sua performance. Isso está te trazendo, sim, essa fadiga decisória e, consequentemente, te levando ao burnout. Fadiga decisória é como um vazamento emocional. Você acorda com uma certa carga de energia mental. Cada interrupção é um buraco novo por onde essa energia escapa. Então, literalmente, você está drenando a sua energia, drenando a sua performance. Ao meio-dia, o seu tanque está vazio e à tarde você já está funcionando no piloto automático. Esse é o ciclo. À noite, você se sente exausto e irritado. E o que você faz? Carrega a irritação para o dia seguinte, porque você não conseguiu resolver tudo. E isso vai baixando a sua autoestima. Isso vai fazendo com que você se sinta impossibilitado. E aí o que você faz? Você quer por mais atividade, você quer por mais interrupções, você se acha lento, você começa a dizer que está sem foco, você começa a dizer que está preguiçoso e está falhando. E não é nada disso. Você não está falhando, seu sistema que está sobrecarregado. Seu cérebro está fazendo o máximo para sobreviver a um estilo de vida que não respeita o seu funcionamento natural. Você precisa parar, você precisa fazer tudo isso com consciência. E aí, diante de tudo isso, você cria o pior ciclo possível. Você se sente improdutivo, você tenta produzir mais, você fragmenta mais, você cansa mais, falha mais, culpa mais, e aí você quer acelerar mais. E esse ciclo é exatamente o percurso emocional que leva ao burnout. Por isso é tão importante quebrá-lo. Eu vou deixar aqui esse ciclo escrito para você, dá um print nessa tela e guarda, para você se lembrar da armadilha que você está caindo. Então a gente precisa quebrar esse ciclo emocional. A gente precisa quebrar esse percurso emocional que está te levando para o burnout. Mas a boa notícia é que você pode agir de forma diferente. Por isso, hoje eu quero te entregar 3 regras, 3 dicas que realmente podem mudar o seu jogo e que você pode aplicar ainda essa semana. Todos os meus vídeos têm que ter práticas para vocês. Tem que ser de forma prática, porque alta performance a gente define na prática e não com produtividade tóxica. Não são truques, não são hacks, não são métodos de produtividade, não. São protocolos de alta performance emocional, baseados em neurociência. Vamos lá? Papel e caneta na mão, ou tira um print da tela para você não esquecer que é nesse momento que eu estou falando sobre isso. Primeira delas é o download da mente, o descarregamento cognitivo que devolve clareza. O que é isso? Download da mente. Primeira coisa que você precisa fazer é liberar espaço mental. Sua mente, ela tá assim, abarrotada de tarefa, de pendências, de preocupações, gatilhos, expectativas, micro-obrigações e pensamentos soltos. Tudo isso ocupa, sim, o que eu chamo de RAM emocional. Sua memória, sua mente, seu estado emocional. Por isso, o download da mente simplesmente é o seguinte: você vai parar por 10 minutos. 10 minutos. Pega a caneta e papel e escreva absolutamente tudo o que vier na sua mente. Vai descarregando, sem uma ordem prévia, sem filtrar, sem separar, sem categorizar, nada. Você simplesmente vai escrever. Só vai tirar da mente e colocar no papel. Esse simples ato de você fazer esse download, de você descarregar tudo que você tem de pendência, você vai sentir um alívio imediato. É como encerrar 40 abas abertas ao mesmo tempo. Sabe essas janelinhas do notebook ou do computador? Pois é, o download da mente te ajuda a descarregar tudo isso.
No mesmo instante, você recupera presença, recupera foco, energia e lucidez. Então, o que o seu cérebro precisa para funcionar bem não é o controle, pelo contrário, é espaço. Muitas pessoas perguntam, Cláudia, qual ferramenta eu uso? Que aplicativo que eu posso usar? Que agenda é melhor? Não, gente, não estou falando de novos aplicativos e novos controles. Não, eu estou falando de uma lista simples. É o download da mente que vai te trazer essa lucidez das coisas que você tem que fazer, tá? Então isso é uma dica prática que você pode já aplicar nesta semana, tá bom? A segunda dica prática que eu tenho é o proibido de encaixar, a regra que protege o seu cérebro. Como funciona isso? Essa é a segunda dica que pode mudar a sua vida nessa semana. Pare de encaixar as coisas. Nada entra no meio do caminho. Nada vai entrar rapidinho. Nada entra enquanto você está indo de um lugar para o outro. Ou nada entra enquanto você estiver comendo, enquanto você estiver terminando qualquer outra coisa. Essa regra, ela vai impedir que você abra novos ciclos antes de fechar os antigos. Quando você fecha ciclos, o cérebro ele se acalma. Você está dizendo para você mesmo, eu dou conta, eu sou suficiente, eu posso fazer. Quando você fragmenta ciclos, o cérebro ele entra em alerta. Essa regra simples de você não encaixar essas coisas, ela vai te trazer foco, calma, presença, capacidade de conclusão, que nem eu te falei, e performance real. E tira você dessa sensação permanente de estar sempre atrasado. Essa frase da gente falar que está atrasado o tempo todo, você precisa tomar muito cuidado, que às vezes pode ser sim do inconsciente coletivo. Todo mundo fala que está atrasado. Já percebeu? Vira moda. Nossa, tô atrasado. Nossa, que correria. Nossa, procure não falar mais disso. Procure não entrar mais nesse papo. Comece a dizer para você que está tudo bem, que está tudo certo. E pare de aceitar compromissos que não são seus, que você vai encaixando no meio das suas tarefas. Essa dica ela é importantíssima. A dica 3 é o que eu chamo do bloco sagrado da alta performance. Papo estranho, né? Não. O bloco sagrado da alta performance significa um foco, uma vida. É justamente sobre ritmo. A mente humana, ela funciona em blocos. Quando você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, você perde a vida inteira. Quando você dedica foco total a uma única coisa por vez, você literalmente cria uma vida nova a cada bloco. Exatamente isso. Você faz as coisas com mais presença. De que forma isso? Como é esse bloco sagrado? Simples. Você vai marcar no seu celular ou no relógio que você estiver à parte 45 minutos de foco absoluto em uma única tarefa. Única tarefa. 45 minutos. Desliga tudo. Desliga as notificações, desliga notificações do notebook, fecha a porta, tranca a porta da sala e fique 45 minutos focado numa única atividade. E depois, 10 minutos de pausa. Isso mesmo, você vai tirar 10 minutos de pausa, sem interrupções, sem aceitar novas coisas, sem começar novas atividades. E depois você retoma outro bloco de 45 minutos. Esse ritmo, ele devolve sim para você a capacidade de raciocinar, de decidir, de priorizar e, mais importante, de sentir. Você precisa de presença e não estar na correria o tempo todo. É o que tira você da produtividade tóxica e te devolve a alta performance emocional. Mas, Cláudia, é tão importante assim? É muito importante. Quando você define blocos e se dedica a fazer isso exatamente da forma que tem que ser, exatamente colocando absoluta concentração em tudo que você está fazendo, você resolve essa tendência, você tira da frente. Ela passa a não ser mais uma preocupação. Pelo contrário, ela entra na sua lista de conquistas, na sua lista de vitórias. Tem um vídeo meu que eu já falo sobre isso, que é todo dia você pensar no seu dia e celebrar e colocar
como conquista mesmo aquilo que você fez melhor que ninguém. E você reconhece isso. O cérebro precisa desse reconhecimento. E para você fazer as coisas com a sua melhor performance, você tem que ter sim uma dedicação completa. E esse bloco sagrado da alta performance te traz isso. Te traz essa margem para você fazer o que realmente precisa ser feito. A alta performance, ela não é sobre fazer mais. Ela é fazer bem, fazer com presença, fazer com intenção, fazer sem destruir a si mesmo no processo. E é exatamente isso que você começa a reconstruir quando tira o cérebro do ritmo de interrupções e devolve a ele a chance de funcionar como foi feito para funcionar. Então vamos recapitular as 3 dicas. Lembra? Primeira, download da mente. Você vai descarregar tudo aquilo que você precisa fazer numa lista, sem categorizar, sem tomar atitude nenhuma. Você só vai listar e vai tirar da sua cabeça essa pendência. A segunda dica é o proibido de encaixar. Você vai parar de encaixar atividades que estão chegando para você a todo instante. Pare de encaixar as atividades na hora do cafezinho, na hora do trânsito, na hora que você está comendo, na hora que você está falando com seus filhos. Já vi muitas pessoas, enquanto está resolvendo coisas de casa, em que precisa estar na família, está trabalhando junto. E aí, você não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Pelo contrário, você está agindo com desrespeito com aquela pessoa que esperou o dia inteiro para falar com você. Pensa nisso. E o terceiro, não menos importante, é o bloco sagrado da alta performance. 45 minutos de foco absoluto num determinado assunto, 10 minutos de descanso e você retoma mais 45 minutos. Dessa forma, você acaba fazendo as atividades que precisam ser feitas, você aumenta a sua autoestima, porque você sente que você é capaz e você realmente é capaz, e você começa a dizer para o seu cérebro que você está no controle, que as interrupções diminuem na sua vida, que você tem controle sobre isso. De novo, alta performance, ela não é sobre fazer mais, e você está caindo nessa armadilha. Alta performance é fazer tudo com mais clareza, com mais decisão, com mais estratégia, mas inteiro, sem interferências. O cérebro fragmentado, ele te dá mais trabalho do que o seu trabalho em si. Então, aprenda a distinguir alta performance de produtividade tóxica. Se em algum momento você entendeu que ser produtivo é estar ocupado o tempo todo, está na hora de desconstruir essa crença. Desconstrua isso, comece a pensar de forma diferente. Porque sim, dinheiro e propósito podem andar juntos. Quando você tem alta performance fazendo aquilo que te dá prazer, com propósito, as coisas ficam muito mais simples, as coisas ficam muito mais fáceis de serem resolvidas. E trata-se sim da sua vida, trata-se sim de proteger a sua alta performance emocional. E a alta performance emocional a gente consegue com clareza, fazendo as coisas da forma que devem ser feitas e não com interrupções diretas. Espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você. Se fez, deixa um comentário para mim, curte esse vídeo, curta o canal para você não perder nenhum conteúdo. Dessa forma você me ajuda a fazer conteúdo com mais valor. E também já manda esse vídeo para aquele seu amigo que vive tão ocupado quanto você, tá bom? Espero que tenha feito sentido. Agradeço a sua atenção e até a próxima.